Sou Chico Oliveira, do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para divulgar um canal que eu gostei muito, do Eustáquio 544. É isso aí, se você digitar no YouTube, canal Eustáquio 544, Mentiras Bíblicas, você vai ver uma série de vídeos e convido você a conhecer o canal e se inscrever. Muito legal. Ele fez um artigo... Bom dia! Hoje são 14 de junho de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Como vou tratar de religião, trago novamente, como sempre, o livro de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Este livro aqui foi publicado em 1926, há quase um século. O título: O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. E aqui na página 88, Freud escreve assim: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. Freud está dizendo com razão que o homem racional, ele só se contenta com fundamentações lógicas, com fundamentações convincentes para seu ponto de vista, para sua tomada de partido. Agora, quando o homem entra numa religião, numa seita, numa crença religiosa, aí ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E vou trazer mais um exemplo, trazendo aqui, reforçando essa verdade freudiana. Mostro aqui o livro do espírita, o codificador do espiritismo, o francês Allan Kardec, e um de seus mais famosos livros, o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, em alguns trechos deste livro aqui, o Allan Kardec critica os ateus, critica o ateísmo. Ele diz em um dos trechos que os ateus, por não acreditarem numa entidade espiritual, os ateus, por não acreditarem numa vida eterna, eles não têm caráter, eles não têm personalidade. Os ateus não têm freios morais. Eles não têm freios morais. Os ateus cometem facilmente barbaridades, diz aí o Allan Kardec. O que o Allan Kardec diz aí nesse livro reforça aqui a verdade de Freud, quando Freud diz que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos, para seus pontos de vista. E aqui está o Allan Kardec afirmando essa idiotice em relação aos ateus. O que o Allan Kardec diz não tem consistência alguma. Ele faz uso de fundamentações miseráveis para o juízo dele. Entendeu? Então, vou aqui fazer uma análise sobre essa passagem do Allan Kardec, quando diz que os ateus são maus, não têm freios morais. Vou mostrar isso aqui em um artigo que eu fiz, em 2010, justamente sobre essa passagem aí de Allan Kardec. Então, vamos lá. Acompanhe aí o texto que eu fiz. Os ataques idiotas ao ateísmo são diários. Eles vêm por meio de revistas e livros religiosos, missas, cultos evangélicos, etc.
Por que estou dizendo que são ataques idiotas? Por quê? Ora, são ataques idiotas porque não tem fundamento algum, não tem base, carecendo de provas que confirmem a veracidade das afirmações. Ao contrário, a coisa mais fácil do mundo é provar que são completamente falsos. Semana passada, o general de exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, em uma audiência pública, afirmou que é contrário à presença de homossexuais no Exército, Marinha e Aeronáutica. Segundo ele, as tropas militares não obedeceriam às ordens dadas por um comandante gay. De repente, a sociedade brasileira se manifestou contra esse pensamento do general. OAB, Congresso Nacional, STM, Superior Tribunal Militar, e entidades ligadas aos direitos humanos protestaram contra a afirmação do general. O general fez uma afirmação. Será que essa afirmação é verdadeira? Para que ela seja verdadeira, só há um caminho: encontrar fatos que a comprovem. Senão, será apenas uma frase idiota, solitária e carregada de preconceito. Ora, olhando com atenção o mundo em que vivemos, rapidamente chegaremos à conclusão de que o general Cerqueira Filho perdeu uma boa oportunidade para ficar calado. Os fatos mostram que a frase dele é completamente idiota, falsa e carregada de ignorância e preconceito. É lamentável que um general com boa formação educacional solte uma frase louca dessa. Se um general pensa assim, imagine o que não pensará um soldado raso. Já mostrei em outro artigo alguns fatos que derrubam facilmente a frase proferida pelo general Cerqueira Filho. Ora, se eu afirmo que os gays não têm poder de comando e que ninguém vai obedecer às suas ordens, esse pensamento meu cairá por terra desde que alguém me apresente um único exemplo de um gay que tem poder de comando. Se isso ocorrer, a minha frase é tola e preconceituosa. E os exemplos são fartos. Elton John é homossexual. Ele é cantor, compositor e empresário. Todos os seus subordinados obedecem às suas ordens. Clodovil é outro exemplo. Ele fez sucesso no mundo da moda. Comandava com exigência várias pessoas. Era um líder nato. Em todos os setores, civis ou militares, os homossexuais estão presentes. Uns são assumidos, enquanto outros ocultam o seu homossexualismo. Assim temos atores, cantores, diretores de novelas, teatro e cinema, jornalistas, empresários, cardeais, bispos, padres, pastores evangélicos e militares, todos homossexuais e portadores de liderança, de comando. Portanto, a frase proferida pelo general Cerqueira Filho é completamente falsa. As frases mais tolas, idiotas e falsas vêm das religiões. Até hoje, ano 2010, fiz esse texto em 2010. Até hoje, ano 2010, não encontrei uma afirmação religiosa que seja condizente com a realidade. Neste trabalho, vou mostrar um exemplo. Tenho aqui comigo, neste momento, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O seu autor
é Allan Kardec, 1804 a 1869. Na página 24, melhor dizendo, na página 84, 21ª edição, 1980, ele escreve assim, abre aspas: a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. Fecha aspas aí. Muito bem. Allan Kardec é muito adorado pelos seguidores do Espiritismo. Será que a afirmação dele acima é verdadeira? Ou será que Allan Kardec, igualmente ao general Cerqueira Filho, proferiu frases tolas e idiotas? Veja bem, caro leitor, o que Allan Kardec está afirmando. Ele diz que o ateu é um suicida nato e portador de péssimos costumes. Segundo ele, já que o ateu não acredita em vida após a morte, mas somente nessa vida, então não ficará com medo da punição divina. Dessa forma, o ateu tem liberdade plena para fazer tudo aquilo que não presta. Daí surge a predisposição do ateu para o suicídio e para roubar, matar, estuprar, etc. Ora, os fatos mostram que Allan Kardec é um idiota, um perfeito imbecil. O pensamento dele, visto acima, é tão idiota e falso que o do general Cerqueira Filho. Esses dois homens se igualam na ignorância e na intolerância. Eu sou ateu. Sou um homem muito feliz. Jamais tive a vontade de cometer suicídio. Não tenho também frouxidão moral. Nunca matei alguém, nunca estuprei uma mulher, nunca deixei de quitar as minhas dívidas, nunca usei drogas ilícitas, nunca coloquei parentes no serviço público, nunca coloquei um cigarro na boca, nada contra quem fuma. Nunca me embriaguei com bebida alcoólica, nada contra quem bebe bebida alcoólica. Nunca cheguei atrasado ao meu local de trabalho, nunca faltei ao meu serviço, nunca tomei dinheiro de fiéis paupérrimos, etc. Eu, portanto, sou um exemplo vivo de que as frases proferidas por Allan Kardec são completamente falsas, idiotas e carregadas de ignorância e intolerância. Poderia também dar infinitos exemplos de outros ateus que são pessoas honestas. Só para ilustrar, cito alguns. O arquiteto Oscar Niemeyer, com 101 anos de idade, o médico oncologista Drauzio Varela, o ator global Lima Duarte e muitos outros. Esses ateus não são suicidas, nem têm frouxidão moral. Ora, é sabido e consabido que suicídio e frouxidão moral ocorrem com qualquer pessoa, independentemente de conotação religiosa ou não. E, na verdade, já que o número de ateus é extremamente pequeno, posso afirmar com provas que suicídio e frouxidão moral são muito mais presentes nas pessoas religiosas. No Brasil, por exemplo, a quase totalidade da população é cristã, ou seja, o povo brasileiro, em sua quase totalidade, acredita em Deus e numa vida espiritual futura. Será que esse povo
mesmo acreditando nisso, não comete suicídio e nem tem frouxidão moral? Será? Errado. São justamente os religiosos brasileiros que praticam suicídio e que têm frouxidão moral. Poderia citar milhares de exemplos. Para ilustrar, vejamos alguns. Vários cristãos, todos os dias, chegam atrasados ao local de trabalho. Vários cristãos se ausentam voluntariamente do trabalho. Inúmeros cristãos, são alcoólatras e viciados em drogas ilícitas. Uma infinidade de cristãos transformam o serviço público em cabide de empregos para esposa, filhos e amantes. Um batalhão de cristãos mete a mão no bolso de fiéis paupérrimos nas modalidades de dízimos, ofertas e doações, e assim por diante. Portanto, Allan Kardec afirmou uma idiotice. Para finalizar, trago mais um exemplo de que a crença em Deus e numa punição divina não evita a frouxidão moral. Trata-se da Caixa de Pandora, no Distrito Federal. Segundo o Ministério Público Federal, apoiado em provas irrefutáveis, uma quadrilha de ladrões do dinheiro público está infiltrada nos poderes do Distrito Federal. Será que esses criminosos são ateus? Claro que não, caro leitor. Todos eles são cristãos, são católicos e evangélicos. Conforme o Ministério Público Federal, o cabeça da quadrilha é o governador José Roberto Arruda. José Roberto Arruda é um cristão católico. Todos os domingos ele vai à igreja para pedir proteção a Deus. O deputado distrital Leonardo Prudente foi flagrado colocando dinheiro até nas meias. Ele é um cristão também da Igreja Sara Nossa Terra. A deputada distrital Eurides Brito é outra cristã. Ela pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi flagrada colocando um pacote de dinheiro em sua bolsa. Antes de colocar o dinheiro na bolsa, ela teve o cuidado de fechar a porta para que ninguém a visse. Será que ela não percebeu que Deus estava vendo? O deputado distrital Júnior Brunelli também foi flagrado recebendo pacotes de dinheiro. Ele é um cristão, pastor da Catedral da Benção, aqui no Distrito Federal, juntamente com seu pai, Toriel de Oliveira. Além de ser flagrado com dinheiro, foi pego fazendo a oração da propina. Naquela oração, o pastor cristão Júnior Brunelli pede a Deus proteção para o Durval Barbosa, a fim de continuar entregando a eles um dinheirinho extra mensalmente. Outra envolvida é o pastor evangélico Benedito Domingos, da Igreja Assembleia de Deus. Resumindo, aqui está mais uma prova de que Allan Kardec disse frases idiotas e falsas. Ora, acreditar em Deus e numa punição divina futura não evita que o homem pratique suicídio nem atos de frouxidão moral. Mais um vídeo e muito obrigado.